Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Observe que, quando veio Cristo, falando lá de João, que nesse Cristo, ele o que ele é? Sumo sacerdote dos bens já realizados. Observe que essa palavra bem está muito ligada ao bem que eu falei do Salmo 84. Que é os bens, são os atos de Deus. Os bens realizados, é o caráter de Deus na sua revelação redentora, é Deus operando. São esses bens que ele está falando, dos bens já realizados. Agora observe, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, a graça e a glória que nós achamos nesse novo templo, que é Jesus, que nós temos ele como o ungido intercessor, que Deus contempla o seu rosto, porque o seu rosto brilha. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meus irmãos, preste atenção aqui. Isso aqui é caso de vida ou morte, para quem não tem essa revelação que o Espírito nos abre os olhos. Jesus é o novo, é o maior e mais perfeito tabernáculo. Mas também Jesus aqui é o sumo sacerdote. O sangue também é o dele. Ele é tudo dentro da revelação de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele que poderia entrar uma vez por todas para nos redimir. Então ele é o tabernáculo, ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Isso é extraordinário, porque só ele é o Cordeiro perfeito. Só ele tem um caráter perfeito, como diz em Hebreus 7. Nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Porque Hebreus capítulo 1 diz assim: outrora Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, inclusive fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas e se fez superior aos anjos. Nós estamos falando que Jesus é o sangue, o sacrifício, o sacerdote, o tabernáculo, e que nada e nem ninguém pode deter a sua glorificação. Ele é o Cordeiro perfeito, e é neste templo que nós temos que correr. Queridos irmãos que estão em casa, você precisa correr desesperadamente para esse templo, porque nós encontramos graça e glória. Nós encontramos nesse templo graça, favor e a glória de Deus revelada em Cristo. Observe que ele vai dizer assim, no versículo 13 de Hebreus 9. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne. Observe o versículo 14, irmãos. Muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. O sangue de Cristo, que por meio do Espírito Santo eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, porque ele é o sacrifício a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Bem-aventurado o homem que habita na tua casa e se encontram o seu coração, os caminhos aplanados. É aqui, ó.
Só quem pode aplanar a nossa vida do pecado, só quem pode nos desarraigar da paternidade do diabo, porque foi para isto que Jesus se manifestou, para nos livrar das obras de Satanás. E ele, em Colossenses, Paulo vai dizer que ele colocou principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, porque ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro perfeito, ele é o sacrifício perfeito de Deus, e muito mais o sangue de Cristo. Porque se o sangue de Cristo não te purificar, meu irmão, se o sangue de Cristo não me purificar, não tem nenhuma condição neste planeta, em qualquer outro planeta, em nenhum psicólogo, pastor, padre, espírita que possa purificar a tua alma. A Bíblia diz: quem pode dizer, limpo estou do meu pecado e purificado estou da minha imundice? Ninguém pode dizer. Só se você, pela graça e pela glória de Deus. É por isso que Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de rios de águas vivas. Nós ouvimos hoje pela manhã a dupla função desse rei. O seu julgamento de pisar o vinho e a sua salvação. Pela manhã o Senhor falou sobre juízo, através da vida do nosso pastor, o pastor Adriano.